Olá, chegou a hora do programa Raízes Jornalismo Cultural, que hoje entrevista o ator e diretor de teatro Maury de Castro. E o programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. Programa Raízes Jornalismo Cultural, que hoje recebe o ator, diretor de teatro Maury de Castro. Alegria, um prazer receber você aqui de novo, Maury. Prazer é meu, sempre de conversar com vocês dois, proseador assim de mão cheia. Edvaldo Lourenço. Pois é, Doracini, realmente é uma satisfação muito grande, né, receber aqui e conversar com o Maury, que é um sujeito muito versátil, um sujeito criativo, né, e com certeza o telespectador vai poder saber o quanto é que esse rapaz é importante para o teatro de Goiás. É importante para o teatro de Goiás, para a música. Na verdade, o Maury de cinema. Castro, para o cinema, né, Edvaldo? O Maury de Castro é assim, tem atividades culturais dele, permeia aí todas as áreas praticamente, né, Maury? Mas você é reconhecido como humorista também, né? Diretor de teatro talentoso, ator, né? Letrista. Você já fez uma dupla no humor que ficou famosa no Brasil inteiro. Você teve na escolinha do professor Raimundo. Exato. Também Na Praça programa Nossa. Na Praça Nossa do SBT. Então, o Maury tem uma vida dedicada ao teatro e às artes em Goiás, assim, muito rica, né? E é com ele que a gente vai conversar numa prosa, assim, bem descontraída. O Maury tem projetos sociais também que ele desenvolve nas cidades vizinhas a Goiânia. Então, é uma alegria renovada receber você aqui, Maury, e nós vamos poder conversar aí sobre essas áreas todas, né? Mas a primeira coisa que você fez foi teatro, né, Maury? Foi. Na verdade, a primeira coisa que eu fiz foi música, né? Eu sou graças ao Eterno e ao Cosmos, eu aprendo muitas coisas sozinho. Então, quando eu estava no Exército, eu comprei um violão e como eu sou canhoto, virei as cordas do violão e comecei a aprender a tocar e compor, né? Aí comecei a participar de festivais, participei muito do Grêmio, que uma pena que acabou, era a grande referência dos festivais. Chegou uma época, referência nacional dos festivais, né? Infelizmente acabou. E eu comecei em 76 no teatro, quando fomos para o Teatro Guaíra fazer um curso para assumir aqui o Teatro Goiânia, que estava sendo na época reformado, né? E essa equipe toda, 12 pessoas foram para o Teatro Guaíra fazer um curso. Me lembro muito bem que tinha uma menininha que sobressaía muito na dança, que a gente fazia teatro numa sala e o balé na outra, e tinha uma menininha chamada Ana Botafogo, não sei se vocês conhecem. Parece que eu já vi falar. Entendeu? Eu estava aprendendo também a dar os passos ali, né, junto. Então, e aí voltamos, assumimos o Teatro Goiânia nos primeiros anos. Morei 2 anos no Teatro Goiânia, tenho um carinho. Mas você morava no teatro, assim, como Morei, né? residente mesmo, né? Foi, a gente não recebia, né? O governo do Ari Valadão não pagava ninguém dos funcionários. Aí eu mudei para lá e levei mais 2 funcionários, que foram 2 iluminadores, que também não tinham onde ficar. Vamos ficar aqui, vamos morar aqui. E no camarim lá, virou minha casa. E eu pude hospedar Carlos Vereza, Antônio Pedro, alguns grupos lá. Virou hotel? Virou, né, rapaz? Até que começaram a pagar a gente para desocupar o teatro. Para desocupar. A ordem de despejo lá foi o pagamento, né? Então foi uma época muito boa. E lá desenvolvíamos vários projetos. Inclusive, todos os funcionários juntamos e criamos o Grupo Contra a Regra. Era o único teatro no Brasil que tinha o próprio grupo, né? A gente colocava a plateia para dentro, aí falava, agora vocês esperam, porque nós vamos trocar de roupa. Então as recepcionistas, tudo, aí terminava o espetáculo, vocês esperam que nós vamos abrir as portas. Né? Então foi uma época de muita efervescência. A década de 80 foi talvez uma das década mais efervescente do teatro em Goiás. Maury, mas assim, eu tenho a impressão, e o Doracino também, o Doracino tinha uma participação muito ativa como dirigente cultural na época, como sempre teve, mas os anos 80 realmente foram muito efervescentes, né? Foi. Parece que havia, assim, havia aquele clima de diretas já, contra a ditadura, aquela coisa toda. A gente tinha a impressão que se a gente derrubasse a ditadura, todos os males do mundo estariam derrubados. Exatamente. Né? Só que o mal não é assim, né? Ele tem outras raízes, né?
para usar o nome do programa aqui, né? As raízes do mal são muito grandes. Né? E nessa época surgiram nomes fantásticos aqui. Eram muitos grupos, muitos festivais. Tivemos 3 grandes presidentes da Confederação Nacional de Teatro, um deles, inclusive, que foi secretário de Cultura, o Sandro de Lima. Aliás, estamos em cartaz com a peça do Ionesco, direção do Sandro, eu, Fabiola e Sanantana Paiva, rodando aí, né, através da lei de incentivo, da lei do Fundo de Cultura, né, uma peça do Ionesco chamada A Lição. Sandro de Lima foi, por 2 ou 3 gestões, presidente da Confederação Nacional de Teatro. Então, Goiás ele tinha um peso muito grande no teatro nacional nessa época. E grupos surgindo, e todo mundo trabalhando muito, né, produzindo muito. E isso, eu não conheço outra década que tenha tido uma efervescência tão grande. Nessa época, muitas pessoas fazendo teatro, a efervescência do teatro, das artes cênicas em Goiás, com poucas casas. Hoje ocorre o contrário, nós temos vários teatros e esses grupos se fortaleceram, se reproduziram. Como é que você vê a situação hoje? Eu acho que a qualidade do teatro melhorou muito com o advento do curso de artes cênicas da UFG. Mas eu acho que burocratizou também a criatividade do artista. Porque naquela época a gente não tinha dinheiro, não. E todo mundo trabalhava e todo mundo produzia muito. Hoje, parece que ninguém mais cria se não ganhar dinheiro. O pessoal está sempre fazendo um projeto, né? E só começa o projeto se tiver dinheiro do Estado. Poxa, sabe, eu sou a favor, eu acho que nós merecemos mesmo e temos que ser patrocinados, mas a nossa criatividade não pode ficar refém de ter dinheiro na parada. Porque aí, cara, aí é fácil, nem precisa criar, é só articular. Não é não? Você, com dinheiro na mão, cara, você contrata um cenógrafo, contrata atores como você quiser, contrata um diretor de ator, um diretor de cena, e você fica como diretor geral, na verdade você só articula. Como o Doracino mesmo falou, hoje tem muitos teatros, tem vários grupos, e a quantidade a plateia aumentou na mesma proporção? Como é que está? Olha, cada grupo tem a sua freguesia. Sei. Né? Eu acho que aí quando se monta muito espetáculo, dá-se a impressão de que tem muito público, mas é porque é a freguesia de cada grupo. Tanto que são raríssimos os espetáculos que sustentam uma temporada de 1 ano em cartaz. Geralmente os grupos ganham o dinheiro para fazer, faz os 6 espetáculos exigidos pela lei e cada um se desfaz ali, não tem continuidade. Então hoje, se não tivesse lei de incentivo, o teatro estaria numa situação complicada? Ou teria continuado a fazer sem dinheiro e buscando recursos alternativos, né? Quanto aos teatros, eu acho que já está de bom tamanho para a Goiânia os teatros grandes. Nós temos 8 grandes teatros, né? Precisamos de teatrinhos. O Rio de Janeiro tem 120 teatros, dos quais 15 devem ser grandes. O resto tudo é teatro pequenininho. Né? Tem teatro de 70 lugares, um dos teatros mais famosos do Rio, Teatro Cândido Mendes, lá da Faculdade Cândido Mendes de Ipanema, tem 80 lugares, cara. São teatrinhos. E aí dá para a companhia ficar 6 meses em cartaz, por que não? Divide essa pauta, por exemplo, segunda e terça um grupo, divide a pauta da semana e fica até 1 ano em cartaz, o que é legal porque tem o exercício do ator e o ator se forma no palco exercitando a sua arte. Não é? Então, eu acho que nós precisamos agora de teatros pequenininhos para a gente fazer muito. Nós temos o nosso. O Raiz e Jornalismo Cultural volta já já. Some não. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje recebe o ator, diretor de teatro, Mauri de Castro. Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracino, o Mauri deixou quase um gancho para a gente já falar para o próximo bloco, né? No bloco anterior ele falou que ele já tem o teatrinho dele. Que história é essa, você ter o teatrinho? Olha, há 10 anos atrás, um pessoal da Cidade Livre que fazia Via Sacra, né, origem de muitos grupos de teatro religioso, isso desde a Grécia. Então, eles me chamaram para
porque ele estava interessado em aprimorar mais a questão do teatro, né, do exercício do ator, e reunimos 15 pessoas. Eu me lembro que eu e o Jefferson Lobato, que é um grande líder da comunidade, que é ator... Onde é essa comunidade? Lá na Cidade Livre. Né? Cidade Livre fica onde? Em Aparecida. Aparecida. Foi a primeira ocupação urbana do Estado, a Cidade Livre. Né? Então, eles me chamaram e começamos um trabalho de dramaturgia, porque lá todos escrevem o próprio texto. E desses 15, a primeira grande meta nossa era que todos tivessem curso superior, todos têm e são conselheiros. Né? Dessa turma ficaram Jefferson Lobato Takayuna Correia, que hoje é a presidente da Associação Sociocultural. Né? E começamos a desenvolver projetos sociais. A gente desenvolve dentro de um tripé: o social, o pedagógico e o humor, que é a minha praia, e o social também. Exato. Então a gente vai falar de quê? A gente começou a fazer teatro de vizinho mesmo, para vizinho. O que a comunidade precisa discutir? Fomos todos para as ruas perguntar para a comunidade o que ela queria discutir. Sobre a água, sobre o esgoto, o que falta, o que não falta, o que é bom, o que não é. Então, daí o grupo, com esses dados, escreveu a peça, levamos até os profissionais ligados àquelas informações, né, delegado, bababá, tal, e para saber se aquelas informações estavam corretas, montamos o espetáculo e trazemos sempre uma sala de aula e a família daquela sala de aula, dos alunos. Maurício, tem a raiz assim no Augusto Boal, teatro do oprimido, assim? Tem. O Augusto Boal, ele levou o teatro para a rua, né? Ele tinha um grupo muito bom e levava o teatro para a rua com intenções, inclusive, políticas. Ele tinha o Teatro Invisível, por exemplo, que era sensacional. O grupo dele ia para a fila do ônibus, né? Um entrava na frente, um ficava mais atrás, e de repente um levantava uma questão, mas ônibus, poxa, demora demais, né? O outro lá da frente, cala a boca, rapaz, você está na fila para suportar. Não, mas tá caro, é caro. Fala, que caro tinha. Ninguém percebia que tinha um teatro ali. Exato, até que toda a fila estivesse discutindo aquela questão. Uhum. Eles saíam e iam almoçar para um restaurante. Um sentava ali, outro lá, outro cá. E de repente falava, mas essa comida, não sei o quê, mas tá muito cara. Sabe, e eles criavam a mesma situação, né? O cara pró, o outro contra, um para fazer intriga, e o restaurante começava a discutir sobre a qualidade da comida, o preço, e eles saíam e iam. Né? Na França ele foi fazer isso, quando ele estava exilado, ele foi preso. É evidente, mas, né? Mutinador. Então ele fazia isso. E nós, lá na Cidade Livre, fazemos... Não o Teatro Invisível, mas transformamos a situação através da comédia, porque falar sobre coisa séria com humor é muito melhor, porque a pessoa assimila mais, né? E através do teatro, porque ao invés de você dar uma palestra e dar lição de moral, você mostra uma situação. E a gente nunca, em momento algum, em nenhuma cena, a gente induz o espectador a tomar partido. A gente discute a questão. Aí o certo e errado, ou o que deve fazer é a plateia que decide. Mauri, você é um artista já com a carreira consolidada, praticamente. Você já participou de novelas como Rei do Gado, você já esteve no programa do 12 longas. Do Jô Soares, já esteve no Faustão, você participou de longas. Você tem uma carreira já praticamente realizada, que um ator que vive em Goiás, né? E você poderia, pelo seu talento, pelo que você conhece de teatro, pelo que você estuda, alçar outros voos. E de repente você se engaja num projeto lá em Aparecida, que é esse projeto da Cidade Livre. Qual a recompensa? A gente sabe aqui, né, o seu propósito, mas explica para o telespectador qual é a sua recompensa ao desenvolver um projeto como esse lá em Aparecida. É de dar oportunidade às pessoas que não têm acesso à cultura, muito menos ao teatro, de poder participar ativamente do teatro e refletir sobre questões que diz respeito à sua própria vida. Né? Então, eu sempre digo para os meninos, vocês estão em cena, falando um texto. É isso que você gostaria de dizer?
Porque tem muita gente fazendo teatro por aí, falando coisas que ele não é a coisa que ele gostaria de dizer. Falando até muita futilidade, que a plateia entra e sai talvez pior até, porque houve tanta coisa ali que, entendeu? Então, o que nós fazemos é possibilitar a reflexão sobre a vida das pessoas, né? E falar dentro de uma linguagem, embora o espetáculo que nós estamos em cartaz seja um espetáculo muito filosófico, né? Que é a reflexão sobre os andarilhos da estrada, não o morador de rua, mas o andarilho da estrada, né? Então, chama Vaga Voz do Oco, que é uma peça que está fazendo a circulação beneficiada, contemplada com o Fundo de Cultura. Né? Estamos lá desenvolvendo, tem uma outra peça que já está há 4 anos em cartaz, que chama Entre Letras, que é sobre a importância da leitura. Né? E isso é que faz a diferença para a gente. Tanto que durante esses 10 anos eu me afastei quase que radicalmente do teatro profissional, do Huawei, do teatro, daquela coisa de fórum de cultura. Entendeu? Nós temos o Fórum de Cultura lá na periferia, temos o Marlos Pedrosa fazendo um trabalho maravilhoso também na periferia. Sabe? Tem muita gente já se voltando a fazer esse teatro e levando o que você aprendeu, porque, caramba, eu aprendi durante 40 anos da minha vida, trabalhei, estudei, comprei livro pra caramba, li, estudei, me formei, mas e daí? Eu vou ficar fazendo teatro para alguns críticos ir lá e falar bem ou criticar? Vou passar isso tudo para quem não conhece nada. Bacana isso. E a gente torce para que outras pessoas tenham a mesma sensibilidade, né, e o mesmo compromisso, porque, na verdade, a violência, a droga, essas é responsabilidade do Estado, enquanto governo, mas é também da sociedade. Quer dizer, a sociedade tem compromisso com isso. Tem. Nós temos que trabalhar isso para prevenir as nossas crianças e os nossos adolescentes de enveredar por esses caminhos. Né? Então, eu louvo esse trabalho. Né? E a gente vai para um rápido intervalo e o programa Raízes Jornalismo Cultural volta já já. Some não. Você já conhece o Cartório Mais? A gente realiza serviços cartorários em todo o Brasil, de forma prática, ágil e segura. Aqui, você faz operações como reabilitação de crédito, solicita certidões em qualquer lugar do Brasil. E você ainda pode aproveitar as vantagens da Pasta Mais, que reúne todos os documentos necessários para o crédito imobiliário. Visite uma de nossas unidades e conheça as facilidades de outros serviços cartorários. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje recebe o ator, o diretor de teatro, Mauri de Castro. Edival, no bloco anterior você puxou um gancho que ele tinha do primeiro, e agora do segundo para o terceiro eu puxo um outro gancho. Você me permite falar sobre o andarilho. Né? Na verdade, o andarilho me fascina, o louco me fascina, enquanto tentativa de descobrir o que passa na cabeça de um andarilho. E você contou uma história nos bastidores sobre um encontro com o andarilho. Vou contar um pouco dessa história e daí você fala sobre os projetos que você está desenvolvendo lá na comunidade Cidade Livre. Tá, ok. O impulso para começar a pesquisar sobre o andarilho foi uma conversa, né, um amigo meu indo de carro na estrada parou para dar carona para um desses debaixo de uma árvore e tal, o cara ia, vamos, te levo até a próxima cidade. Por quê? Eu estou indo para a próxima cidade? Ué, você está indo para esse lado aqui? Mas se eu quiser virar aqui e ir para trás, eu vou. Se eu quiser enfiar no meio do mato aqui, pegar um trieiro ou pegar uma estrada de chão, eu pego e vou embora. Se eu quiser ficar 3 dias aqui debaixo dessa árvore, eu fico. Por que você está interferindo, entendeu? Na minha liberdade.
É aquilo, cara, aquilo para mim foi uma, né? Foi uma lição de liberdade? Foi um impulso. Eu falei, cara, eu preciso saber sobre esse cara. E comecei a pesquisar sobre o andarilho. Não existe, cara, literatura, bibliografia que fale sobre os andarilhos. Achei um livro de um escritor de Uberaba, que o livro inclusive chama Andarilho, né? Que fui achar que ele fez um lançamento no Congresso Nacional desse livro, e aí eu busquei, encontrei, conversei com ele me mandou o livro, mas não era nada do que eu queria. Uhum. Né? Não era aquilo. Então, e aí eu comecei a escrever, né, sobre essa pessoa que vai, o que leva o cara para a estrada, né? Esse personagem, o Davi, que é o protagonista da peça, o grande andarilho, porque os outros andarilhos são andarilhos que acontecem na memória dele, né? E ele diz que ele ouvia, desde criança, que ele ouvia a cantiga das estradas, dizendo, vem, 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 seu lugar é aqui. E ele ficava fascinado, e a estrada chamando ele, e até que um dia ele ficou tão hipnotizado, ele fala, aquela cantiga me hipnotizava tanto quanto as sereias nos mares de Ulisses, né? E aí ele vai para a estrada e não consegue mais sair da estrada. E aí eu quis fundamentar essa história dos andarilhos, né? Então eu encontrei um artigo de psiquiatria da USP e aí fundamentei, né? Porque eles dizem que não é o andarilho que vai para a estrada. Quem faz a estrada, quem faz o andarilho é a própria estrada, ela que leva ele, né? E o ofício do andarilho é carregar o dia para longe. É aí. Então essa história de vamos com a gente é assim, para onde? Eu não tenho destino, não sei. Tem cidade próxima ou não tem? Exato. E ele não tem um objetivo, né? O andarilho fala, o que mais me encanta é o espaço vazio que une as cidades. Não é nem quando ele chega na cidade, chegar na cidade para ele não tem valor, mas tem valor o vazio que liga as cidades, né? Mas também a vida de todo mundo, assim, simbolicamente, é quase que um andar de andarilho também, né? Exato. Você, por exemplo, anda nos seus textos, né? Constrói as suas histórias caminhando, andando. O leitor é um grande andarilho. É um grande andarilho, né? Ele anda de uma história para outra, de uma ficção para outra, né? E viaja o mundo inteiro. E às vezes sem sair fisicamente do lugar, né? Não é? Eu até tenho uma música com o Marcelo Barra que chama A Importância de Ler, que a gente fala isso. A leitura é o melhor lazer. Né? Então, a gente desenvolve esse trabalho lá na Cidade Livre, que nós temos o teatro de 80 lugares, os grupos que queiram apresentar em Aparecida, o primeiro teatro de Aparecida, lá chama Teatro Cidade Livre, né? Já recebemos lá grandes nomes do teatro goiano, né? E estamos lá de portas abertas com 50 crianças e adolescentes trabalhando, desenvolvendo o potencial criativo das crianças e dos adolescentes através das técnicas do teatro. E crianças que sem essa... Caramba, eles não teriam possibilidade de serem conduzidos para a arte, né? Você falou que a Cidade Livre é a primeira ocupação urbana. Em que sentido que é isso? Hoje a gente não usa mais a palavra invasão, né? Então, foi a ocupação naquela. O pessoal chegou e ocupou aquela área ali. Existem 3 cidades livres que eu já ouvi falar. A nossa, uma em Brasília e uma na França, né? que chama Cidade Livre. E ali, hoje, a Cidade Livre tem 30 mil habitantes. Né? Então, a gente, na verdade, com o Ponto de Cultura Cidade Livre, a gente atende a mais de 100 mil pessoas ali na redondeza. O teatro acaba interferindo de uma forma muito forte no comportamento de toda essa comunidade, né, Maurício? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque a gente discute questões ligadas a eles, a maioria das vezes. E a gente faz questão, depois, de deixar com que eles desenvolvam o argumento sobre o que foi apresentado. Porque, olha, se a gente não se cuidar daqui uns dias, porque está todo mundo só recebendo e ninguém está argumentando. Né? As pessoas estão perdendo a capacidade de argumentar
de refletir e argumentar sobre as coisas, né? Mauri, por falar em teatro, já estamos quase encerrando, mas você já tem quanto tempo de estrada aí, falar em Andarilho? Completei 40 anos esse ano, juntamente com 10 anos lá do Ponte Cultura Cidade Livre. E eu sempre digo, depois de 40 anos, eu estou pronto para começar a aprender a fazer teatro. Que bacana essa observação, partindo de você, Mauri, que a gente conhece o seu talento. Eu sei que você lida com esse projeto social da Cidade Livre com muita seriedade, mas também você é humorista. A dupla que você fez com Jorge Cosmo, né? Ficou famosa. Com o Chechel. Com o Chechel também, agora mais recente. Com o Chechel. Né? Então, o Jorge foi um prazer. A dupla saiu dentro de uma peça chamada Abaporu, né? Que é o quadro mais famoso das artes plásticas brasileiras, da Tarsila do Amaral. E falando sobre o movimento antropofágico, que para mim foi o movimento mais fantástico da literatura brasileira. Então a gente estava trabalhando sobre isso e criamos 2 personagens para cantar de forma satírica questões sérias, sociais e políticas. E agradou mais do que a peça inteira. É o vira e mexe. É o vira e mexe, né? né? Porque a gente queria também não dar nome, mas que o nome fosse uma expressão que todo mundo falasse toda hora. Porque aí a dupla já estava na boca do povo antes de der. E aí Chico Anísio viu aquele clipe do Me Arde Oi, que a gente satirizou, todo aquele clipe lá do Michael Jackson, Stevie Wonder, da África, e enfim. E aí fomos contratados para a escolinha do professor Raimundo, e daí... E foi uma passagem interessante. Mauri, a gente agradece muito a sua presença aqui no programa, pela entrevista, pela fala descontraída e pelo conhecimento que você passa para a gente dessas áreas que você milita e trabalha aí com muito compromisso e com muito boa vontade. Obrigado pela entrevista, Mauri. Eu agradeço e convoco a todos os artistas a irem para as periferias para a gente mudar esse país. É um bom chamamento. Edivaldo Lourenço, vamos embora? Vamos embora, Darlene. Muito obrigado mais uma vez estar aqui com você, entrevistando os convidados do programa Raiz, hoje especialmente o Mauri de Castro, que é um grande sujeito, né? Obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. E a gente se vê no próximo programa Raiz e Jornalismo Cultural. Até lá. Some não.